Chegamos ao seu último voto, presidente da República, a presidente, o presidente, a presidento, o presidenta, enfim, quem chefia a presidência da República, quem é o chefe do Poder Executivo. Tem aí, eu adoro, são pessoas aí de vários partidos, tal, os últimos presidentes, desde Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, que assumiu depois do impeachment da Dilma, e o Jair Bolsonaro, o atual presidente da República. Então você tem aí, todo mundo, até para vocês verem, tem todo mundo, tem dois candidatos aí, e outros que não são candidatos, estão de vários partidos. Esses são os últimos presidentes da República que já exerceram sua função. O mais importante que eu preciso explicar para você está na teoria política. Eu vou explicar aqui, bem pertinho de você. O presidente da República, ele acumula duas chefias. Eu preciso explicar isso para você porque tem muitos países que são duas pessoas. Um exerce uma função, outra pessoa exerce outra função. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil, você tem essa pessoa, o presidente, a presidente, exerce o que a gente chama de chefia de governo e chefia de Estado. Chefia de governo e chefia de Estado. E qual é a diferença disso? Eu preciso te explicar para você entender de uma vez por todas. Chefia de governo, o nome já diz, mais fácil. É exercer essa liderança da administração pública federal. Nomear ministro, mandar fazer as coisas da administração pública federal, do governo federal. Então é chefiar o governo federal, ministros, servidores públicos. É focado nisso, a administração pública federal. Por isso que é chefia de governo, governando a coisa pública, oferecendo serviço público, liberando verba, liberando emenda. Isso é uma função. Segunda função, segunda chefia, segundo cargo que ele exerce. Então, veja bem, quando você votava presidente, que é seu último voto, seu quinto voto, são 2 dígitos. Esses 2 dígitos você está elegendo uma pessoa para exercer 2 cargos. Como você contratar alguém para sua casa que lá na padaria, alguém que ao mesmo tempo vai ser o padeiro e vai ser atendente. Alguém que vai exercer 2 funções diferentes. Alguém que vai lavar essa roupa e vai atender telefone. Enfim, alguém que vai ser o engenheiro da obra, mas também vai servir café. Isso aí, 2 funções diferentes. A segunda função, o segundo cargo do presidente da República, é a chefia de Estado, que é a representação política do Brasil perante os outros países. É ele que vai liderar, ele vai representar, é ele que é tipo o líder perante as nações. Vai lá na ONU, eu sou o presidente. Vai fazer um tratado, ele vai assinar. Ele que vai fazer as relações de declarar guerra para um país, assinar paz, ajudar alguém a declarar guerra. Essa função de comandante em chefe das Forças Armadas, de estabelecer tratados internacionais e de representante. Então, quem é o Brasil? O Brasil vai ter a cara da presidente ou do presidente que a gente eleger. Então, essa função de representação, de cartão de visitas, de declarar guerra, de falar em nosso nome. Então, tem um falar em nosso nome para outras nações. Não é que vai falar nosso nome para igual os deputados federais que vão falar se é crime ou não, que é isso ou não. Você vai falar em nome para outras nações, para os Estados Unidos, para o México, para Angola, para a Coreia do Sul, para a Coreia do Norte, para a China, para a Rússia. Ele que fala em nosso nome para outras nações. É ele ou ela que fala em nosso nome para outras nações. Então, quando você for votar num presidente da República, ou na presidente da República, quando você for votar, minha amiga, meu amigo, entenda que ele vai exercer esses 2 cargos. Ele ou ela vai exercer esses 2 cargos. Cargo de chefe de governo, mas também de chefe de Estado. Então, lembra daquela tese dos critérios de contratação? Não é só. Então, o cartão de visitas, vai ser o chefe do Poder Executivo, o chefe de Estado, presidente da República. Estabelecer tratados, estabelecer as relações, também vai ter. Então, tem serviço público federal, tem administração pública federal, mas tem representação internacional, tá bom? Ele ou ela precisa ter as características necessárias para
exercer ambos os cargos. Hoje no Brasil não é dividido. Tem país que uma pessoa exerce tem características muito individuais, muito específicas para isso e outras para isso, para esse cargo. Tem países, notadamente os países parlamentaristas, que é dividido. Duas funções ocupam, uma pessoa ocupa cada uma das funções. Mas no Brasil é as duas, o que vai exigir de você, minha amiga, exigir de você, meu amigo, que tome critérios para ambas as funções, tá bom? Então o Presidente da República gera a Administração Pública Federal, elabora políticas públicas, está aí na apresentação, vetos, sanções. O que são vetos e sanções? Ele dá ok para as leis federais, mas pode ser derrubado o veto, então é uma função diminuta da sua função política. Nomeia os cargos em comissão, cria medidas provisórias, que são essas leis que têm urgência, são relevantes, são importantes, mas têm urgência, não dá para esperar o Congresso Nacional, então tem uma função legislativa importante, e faz os serviços públicos federais. Notadamente, vou dizer vários, economia, muito serviço público, emitir moeda, cuidar dessa questão monetária, cuidar da questão da previdência, cuidar de questões de geração de trabalho, de investimento em economia, sobretudo, cuidar de ensino superior, a competência é mais federal, dar verbas para os estados e municípios, os fundos, né? Fundo de educação, de ensino fundamental, de educação básica, é importante. Então, como a gente tem muito imposto, é muito dinheiro público federal, é o presidente da República que faz a maior quantidade de impostos virarem política pública. Então você tem políticas públicas diretamente feitas pelo governo federal, notadamente previdência, notadamente ensino superior, notadamente investimentos de geração de renda, aeroportos internacionais, tudo governo federal. Então essa questão de grandes obras que envolvem mais de um estado, transposição de rio, energia elétrica, questões de grandes abastecimentos, enfim, energia eólica, que mais? Petróleo, tudo isso o governo federal, diretamente, mas também tem serviços públicos indiretos, que ele contribui dando dinheiro para estados e para municípios prestarem os serviços públicos. Então, pensa nisso. Você precisa saber, no emprego chefe de estado, no emprego chefe de governo, chefe da administração pública, você tem que saber os critérios que ele tem sobre o serviço público. A qualidade das pessoas que ele vai prestar os serviços públicos diretos, mas quais serão as prioridades para ele dar verba para os estados e para os municípios. E no emprego, chefe de estado, quais critérios para estabelecer no plano internacional, entre outras nações, paz, guerra, que tipo de direitos que ele acha que tem que ter no plano internacional. Então, talvez é um cargo muito importante que vai exigir critérios, aí essa é a minha grande desejo, que os critérios não sejam futebolísticos, que não estou falando de qual é o time específico de futebol, mas critérios muito passionais. Eu estou buscando, mesmo que você tenha já o seu candidato, a sua candidata de predileção, é importante para a democracia, para que você aumente o seu nível de consciência, de clareza e de responsabilidade política, que você investigue e pergunte programa de governo, critérios de escolha, critérios de serviço público, ideias no plano internacional, ideias no plano nacional, tá bom? Mas, sobretudo, você tem um presidente da República que vai ser substituído também por um vice, mas o vice é a próxima aula, né? Próxima aula a gente vai falar sobre o vice. Antigamente nem era muito importante falar do vice, mas a gente já viu com 2 impeachments como é importante também você entender o vice. Vice-presidente também vice-governador, viu? Governador tem vice. Como a função do vice focado aqui para o presidente da República para ser mais elucidativo. Obrigado pelo seu carinho, nos vemos na próxima aula, na 6ª aula desse módulo 4. Obrigado, até mais!